Muito bem, boa noite a todos. Eu estou dando início a mais uma reunião magna do CPET, nas nossas reuniões de terça-feira. E hoje nós temos o prazer de termos um convidado especial de São Paulo, o Dr. Milton Steinmann. O Dr. Milton é cirurgião do trauma, ele é formado na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, em São Paulo, e depois fez pós-graduação em clínica cirúrgica na USP e doutorado. Ele é ex-diretor do pronto-socorro do Hospital das Clínicas, também da Faculdade de Medicina da USP. Atualmente é professor colaborador de cirurgia de trauma da Faculdade de Medicina da USP. Tem especialização em sistema de trauma em Israel. É membro do Comitê de Trauma da AMB e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Uma coisa bacana que tem muito a ver com a gente, ele foi idealizador e coordenador do projeto de telemedicina do Einstein, médico assistente do trauma do Hospital do Einstein. Enfim, ele tem aí uma vasta experiência em medicina, com ênfase em cirurgia, em urgências cirúrgicas, trauma e catástrofes, e ele vai nos apresentar um pouco, ou bastante, sobre a organização do sistema de atendimento de trauma no Brasil, e depois a gente vai discutir um pouco isso e de que forma isso impacta aqui em Curitiba e nos nossos doentes com trauma em especial. Boa noite, Dr. Milton. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E nós estamos com o senhor. Imagina, obrigado. É uma honra estar com vocês. A ideia, na verdade, é bater um papo sobre o assunto. Eu, particularmente, gosto muito desse tema, que foi algo que aconteceu um pouco por acaso aí na minha formação. No início dos anos 2000, eu tive a oportunidade de ficar um tempo em Israel, e era uma bolsa, um tipo de um fellow, e na época eles estavam passando por uma intifada bem intensa, com atentados terroristas, e obviamente que tinha uma série de deficiências ali na estrutura do país. E quando tinha uma explosão com vários feridos, eram doentes que iam para o hospital e ficavam muito tempo dentro da UTI, né? Uma semelhança do que aconteceu com o Covid, acabou expulsando os outros doentes do sistema de saúde, né? Isso desestruturava todo o sistema de saúde quando tinha os atentados. E aí eles aproveitaram para organizar um sistema. E quando começou o Covid no mundo, em especial aqui no Brasil, a gente começou a discutir um pouquinho nas reuniões de trauma, usando um pouco do recurso aqui da telemedicina, de fazer discussões quase que semanais, né? E, curiosamente, no comecinho do Covid, realmente até os doentes traumatizados deixaram de existir, né? Por um mês ali, 2 meses, a gente via muito pouco trauma, inclusive. Aliás, parece que todos os doentes fugiram do hospital. Até infarto a gente viu menos, né, no início, enfim. Não vou também polemizar aqui. Mas o fato é que a gente aproveitou um pouco esse período para ficar discutindo um pouco e retomar esse tema. E a gente achava que o Covid era uma oportunidade até de organizar o trauma, em especial, porque a gente sabe que muita coisa no Brasil, infelizmente, sofre as ações aí das trocas de governos e projetos que começam, eles não terminam, enfim, isso impacta no nosso dia a dia, né? Para o intensivista, para o cirurgião que está na porta, para o emergencista. Então a ideia seria discutir um pouquinho aqui qual seria uma forma de organizar esse sistema. E então eu vou fazer uma apresentação rápida aqui, né? Não é uma palestra, não é só um bate-papo. Todo mundo aqui conhece bem o tema. A gente tem, além do Covid, a gente tem a questão do trauma, que é uma questão que nos
nos aflige há muitos anos, né? O impacto econômico, o impacto de números e mortalidade e morbidade é brutal. Ele não deve nada para nenhuma outra doença, né? É um problema muito complexo aqui no Brasil, a despeito disso também acontecer em outros países. E essa questão, por muito tempo aqui no Brasil, ela foi meio que tratada como algo até meio policialesco, né? Falar em trauma nos remete a questões fortuitas, questões acidentais, mas a gente sabe que não é, né? O trauma é uma doença e que deve ser tratada desta maneira, porque aí sim a gente talvez consiga organizar melhor o sistema, né? Questão de números aqui, acho que todo mundo conhece, mas uma coisa que eu queria mostrar aqui é essa questão financeira, né? São bilhões de reais quando se considera, além do tratamento, obviamente, a perda de produtividade, né? E outra questão que é muito complexo, a gente sabe que, a depender de onde o paciente estiver, ele vai receber um tratamento ótimo ou péssimo. Isso acontece em grandes centros, perto de grandes centros e, obviamente, nos pequenos lugarejos também. Obviamente que a gente sabe que o atendimento ele não é uniforme no Brasil, né? Imagino que aqui em São Paulo conheço melhor, mas certamente em Curitiba, a depender de onde o paciente estiver, também não vai receber o melhor atendimento possível. E a mortalidade, obviamente, vai variar a depender de onde ele estiver. A gente chegou a fazer um estudo no HC, algum tempo atrás, e naquela casuística a gente tinha quase 30% de óbitos evitáveis, né? Então, extrapolando isso para o Brasil, a gente está falando de um número muito grande de pacientes que vêm a óbito e que são considerados evitáveis se estivessem em outros países ou estivessem eventualmente em outros hospitais, né? Então a gente pode dizer categoricamente que é uma doença negligenciada ainda hoje em dia no Brasil. Aqui é um resumo, pessoal. Eu não gosto muito de questões das medidas e entrar em detalhes de cada uma delas, mas a gente percebe que ao longo dos anos houve várias tentativas de portarias do governo para tentar organizar um pouco a questão de urgência e emergência, e acho que muita coisa andou. Muita coisa andou. Eu acho que hoje em dia o Brasil vai muito melhor em AVC, vai muito melhor em infarto. Acho que a sepse mesmo ficou uma questão de acesso a muita gente, né? Muita gente fala em sepse. E o trauma acabou ficando por último, eu acho, nessa. E se a gente olhar as portarias, o resultado, a gente vê que a gente esperaria diminuição de morbidade, diminuição de óbitos, controle de custos, controle de qualidade, e o que a gente percebe ao longo dos anos, pode passar, é que, embora tenha havido muito esforço, a curva não houve um impacto grande na curva de óbitos no Brasil, que é o que interessaria para a gente, né? Em números finais, aí, que a gente gostaria que morresse menos gente por trauma. E a gente sabe que isso acomete qualquer região do Brasil, né? Isso não é privilégio de ninguém. Obviamente que a gente vê que no Nordeste, principalmente por conta das motocicletas, eles estão enfrentando um problema que todos nós enfrentamos, né? Mas talvez num volume maior. E então o resultado das portarias são esses números, né? Se a gente levar isso aqui para um economista, certamente ele vai falar: poxa, não é possível que vocês ainda não conseguiram resolver esse problema, né? Ou pelo menos diminuir um pouco os números. Bom, então o que a gente pode fazer? É considerar, então, que trauma é uma doença, porque tem causa, tem fisiopatologia, tem morbidade, tem mortalidade e, obviamente, tem um tratamento. E o tratamento, provavelmente, que a gente tem feito até então, não deve ter sido o melhor, porque senão a gente estaria colhendo resultados melhores, né? Quando a gente está dentro de um hospital, provavelmente a gente também olha um pouco para o nosso universo, né? Mas eu estou falando um pouco dos números do Brasil, né? Eu entendo que talvez aí nos trabalhadores sejam uma ilha de excelência, tenho certeza disso, mas isso não acontece no Brasil inteiro, né? Se a gente extrapolar um pouquinho para fora,
a gente não tem essa realidade. E aí o tratamento, então, seria organizar um pouco o sistema, porque a gente sabe que o dente traumatizado ele tem uma trajetória relativamente longa a partir do momento do sinistro, né? Então, quando a gente fala em sistema, né, isso aqui é uma definição do que seria um sistema, é um conjunto, então, integrado de componentes que sejam regularmente interrelacionados e interdependentes, criados para realizar um objetivo definido, com relações definidas e mantidas, e cuja produção e operação como um todo é melhor que a simples soma dos seus componentes. Então, o que a gente tem feito ao longo dos anos é que a gente não integrou de forma, talvez, mais eficaz os componentes do sistema de trauma do Brasil. Então, o sistema de trauma, se a gente extrapolar isso para o trauma, seria fazer mais ou menos o que os outros países fizeram, né? Tentar organizar, então, um sistema mesmo e não as partes separadas, que eu acho que é muito que foi feito no Brasil até hoje. A gente teve iniciativas, né, com pré-hospitalar, teve boas iniciativas com hospitais, mas são iniciativas isoladas, né? Não houve integração dessas partes. Então, o conceito de sistema de trauma, na verdade, seria fazer um esforço coordenado, organizado, mas em áreas geográficas definidas. Então, por exemplo, Curitiba, não sei exatamente qual a população hoje de Curitiba, mas imagino que seja, talvez no Paraná, e mesmo no Brasil, acho que dos locais mais organizados, né, no atendimento, tenho certeza disso, mas se a gente olhar isso para várias regiões do Brasil, ou até fazer em micro-regiões, e certamente isso não ocorre. Não ocorre com pouquíssimas exceções, né? Então, o objetivo desse sistema aqui é atender bem qualquer paciente traumatizado. E o grande valor do sistema é que a transição e os recursos eles são integrados. E a outra questão é que, tanto faz na zona rural ou zona urbana, esse paciente também deveria receber o mesmo tratamento, ou ter a oportunidade do mesmo tratamento, e a gente deveria falar mais de prevenção. Deveria falar de prevenção da mesma maneira que a gente fala de atendimento. Então, quando a gente fala de cadeia de sobrevida em ACLS, né, fica claro lá de reconhecer, pedir ajuda, iniciar as compressões, pegar o desfibrilador. E no trauma, isso é muito mais complexo, né? Depende de um atendimento pré-hospitalar, depende de um bom centro de trauma, depende de reabilitação, depende da prevenção e depende de uma auditoria de todo o sistema. É muito mais complexo, né? Não dá simplesmente para fazer uma receita de bolo. Então, como é que a gente deveria fazer? Então, o que a gente discutiu e propôs, e o ano passado a gente teve a oportunidade até de propor para o ministro Queiroga, numa reunião lá na Paraíba, no meio, praticamente, acho que 9 meses, 10 meses, seria lançar um plano nacional para atendimento ao trauma. E aqui a gente fez uma série de sugestões para ele, que seria um projeto de uma década, de uma parceria, obviamente, de todas as entidades médicas, né? Mas aqui é a SBAIT, a Abramed, mas certamente a MIB, a SBOT, enfim, todas as sociedades médicas faria uma grande coalizão para que a gente levasse um projeto que não fosse um projeto para este governo ou para aquele governo, e sim para o Brasil, né? Pensando, obviamente, no futuro. Então, a ideia seria começar agora isso, porque o Brasil, de novo, faz parte aí do plano dos BRICS, né, de reduzir, em especial, as mortes por trauma, em especial nas estradas e no trânsito, né? O Brasil tem um compromisso com a ONU. Tem ações também do Ministério da Infraestrutura, a gente conseguiu fazer um plano para o Penatrans, que é mais ou menos um resumo do que eu estou falando aqui, de quais seriam as ações importantes para a gente tentar reduzir e organizar esse atendimento. A gente começaria criando, então, uma Secretaria de Atenção ao Trauma, com um comitê nacional, que ia discutir, então, de uma forma multidisciplinar, uma política nacional para enfrentar o trauma. E talvez um primeiro ponto importante seria rever essa portaria das RUIs, né, da urgência e emergência, e incluir trauma. Trauma lá está
ele está colocado como se fosse um sarampo, como se fosse uma doença, não teve a importância devida em relação ao impacto que essa doença tem em particular. Outro aspecto importante seria revisitar a portaria de 2012, que lançou a linha de cuidado ao trauma, implantar um registro nacional de trauma. Vocês viram que a gente consegue ter um registro mínimo de Covid, mas não tem um registro de trauma. Obviamente que os comitês têm que ser regionais, né? Porque a doença, o sistema tem que ser regionalizado. Os municípios que fossem implantar um sistema deveriam se credenciar, e o governo federal e o governo estadual deveria, então, de uma maneira tripartite, participar um pouco dessa função de olhar para o município, né? Definir dentro daquela região quantos centros de trauma seriam necessários. A gente sabe que tem lugares que precisariam mais de centros de trauma, outros menos, enfim, tentar organizar quem é que tem vocação para atender trauma, quem quer atender trauma, né? Obviamente que precisa credenciar o centro de trauma, enfim, esses hospitais têm que dizer que atendem trauma e tem que ter, a população também tem que ter clareza disso, que aquele hospital é um hospital que tem vocação para atender trauma. A gente sabe que tem muitos doentes traumatizados que são atendidos em hospitais que não têm a menor condição para isso, né? Discutir, obviamente, a questão da especialidade de cirurgia do trauma, ou rever um pouco a importância do certificado de atuação em trauma. Não é possível que qualquer pessoa tenha trauma na sala de emergência, né? Então, tem que ser emergencista, tem que ser um cirurgião de trauma, tem que ser uma coisa organizada. Da mesma maneira que a MIB lutou muito aí para as UTIs no Brasil, a gente tem que lutar pelas emergências também, né? Redefinir os protocolos de transferência de APH, ou seja, o doente certo no lugar certo, na hora certa. Isso também se perde muito, porque os hospitais que funcionam melhor são punidos por um excesso de encaminhamentos e acabam não dando conta, porque outros que deveriam fazer não o fazem, né? E pensar, obviamente, em selos de qualidade dos bons serviços, né? Dos serviços que têm residência, seja em emergência, seja em trauma, enfim, também, de alguma maneira, valorizar esses serviços, né? Que são os formadores também. E, obviamente, a gente precisa criar um modelo. Então, eu até queria aqui fazer uma provocação, que eu acho que o Paraná, certamente, do Brasil, é um dos estados que talvez tenha as condições mais propícias para que isso seja. Acho que vocês já estão muito organizados, mas obviamente tem muito mais por fazer, né? Então talvez tenha um modelo aí para o país, para que os outros copiem. E pensar, obviamente, em também alternativas, né? Uma delas é o papel da rede suplementar, né? Tem hospitais, muitos brasileiros têm convênios médicos, acho que, se eu não me engano, mais de 40 milhões de pessoas têm convênios. Eventualmente, a saúde suplementar poderia desafogar os hospitais públicos, ou ter uma parceria com os hospitais públicos para ter um equilíbrio aí do sistema, não ficar sempre o sistema público sobrecarregado. Isso aconteceu muito no Covid, né? Então, e outra questão é o custeio. Eu não entendo muito da questão de custos no Brasil, de financiamento do sistema de saúde, mas eu entendo claramente que quando alguém privatiza uma estrada ou cria uma estrada, ele coloca lá milhares de veículos, ele está produzindo um sistema que vai produzir trauma, né? E os hospitais que estão ali na região, próximo das estradas, eles deveriam receber algum tipo de apoio desses editais. A gente conseguiu, no ano passado, participar da elaboração da licitação e incluímos detalhes da saúde também. Não sei se isso vai ser seguido ou não, mas a gente conseguiu participar, através do Ministério da Infraestrutura, de reuniões onde a gente fazia sugestões para que hospitais à beira de estradas movimentadas, ou mesmo mais distantes, que pudessem receber algum tipo de benefício para o seu custeio ou para aprimoramento, né? Esse é um resumo do que a gente tem discutido ao longo do tempo, e obviamente que isso é um assunto aberto, né? Isso é só uma proposição, mas a gente entende que alguns passos têm que ser dados
para que a gente consiga sair um pouco dessa situação que a gente está no Brasil, né? Eu acho que o ATLS foi um exemplo de um programa que deu certo aqui no Brasil, mas ele sozinho ele não resolve o problema do paciente, né? Mas, enfim, é uma discussão em aberto. E eu acho que é importante nesse momento que a gente está vivendo aí de política no Brasil também, de que o próximo governo também seja sensível a essa questão, que o Brasil está precisando muito dessa organização. Obrigado aí pela oportunidade e estou aberto também para discussão e, enfim, é um prazer aí estar com vocês. Muito obrigado, Dr. Milton. Muito bom. Muito bom também saber de que existe um movimento capitaneado pelas sociedades na direção de uma melhor organização do atendimento do paciente com trauma como um todo. Eu sou intensivista, já tenho 40 anos de atividade profissional, então não sou um especialista em trauma, mas eu queria dizer um pouco da nossa história aqui, né, de como é que a gente acabou, de alguma forma, se envolvendo com trauma num determinado momento. E isso já me fez lembrar de que quando o pronto-socorro do Hospital do Trabalhador foi aberto na metade da década de 90, praticamente a Universidade Federal do Paraná, que era a maior universidade, ainda é a maior universidade do estado, não tinha nenhum envolvimento com trauma. Foi o primeiro hospital e foi a primeira oportunidade de poder, de alguma forma, criar, dentro da maior universidade do estado, um aprendizado desde a área da graduação e depois da pós-graduação com trauma. Foi importante, naquele momento, a vinda, eu diria que 15 a 20 vezes o Dr. Dário Birolini veio para Curitiba e foi muito importante no desenvolvimento inicial de todo o complexo hospitalar do trabalhador, os primeiros cirurgiões de trauma que se formaram com ele, que vieram para cá e que fizeram parte daquela primeira leva dentro do HT também, aquilo foi muito importante, né? O primeiro curso do ATLS, eu fui aluno do primeiro curso do ATLS e fui um dos primeiros, da primeira turma dos instrutores do ATLS, como aquilo era revolucionário no final da década de 90. Né? A doutora Mirella, junto comigo, que está aqui, a gente viveu juntos esse surgimento. Depois do CIAT, como foi importante, né? o CIAT. Mas, enfim, a gente sente que precisa de uma organização melhor. Quer dizer, essas coisas todas elas já passaram. Né? A gente não pode mais ficar dependente só de alguns hospitais de excelência, porque o trauma está acontecendo em todos os lugares, assim como acontece com a doença neurológica. A gente não pode, para cuidar bem de um doente neurológico, de ter um neurologista, porque o neurologista não vai estar presente no momento inicial, né? Não vai estar presente um cardiologista para poder atender todos os doentes com infarto, precisa de uma organização para poder atender esses doentes, e o trauma precisa, como um todo, de toda essa organização, de uma sistematização de hospitais que vão atender trauma com menor gravidade, hospitais que vão atender trauma com maior gravidade, grandes centros, né? Enfim, e dos especialistas. Eu acho que, de alguma forma, criar lideranças em grandes centros. Acho que a especialidade de cirurgia do trauma pode trazer isso de uma forma melhor estruturada, porque vai formando novos especialistas que vão indo para outras áreas e que vão atendendo esse doente com trauma, não só nos grandes centros. Fico feliz também de saber que a Abramed está envolvida, né? Acho que essa parceria da SBITE com a Abramed, ela provavelmente vai ser vencedora para poder atender esse doente já desde a porta e que ele possa depois chegar
bem no centro cirúrgico e na unidade de terapia intensiva posteriormente. Acho que tudo isso, esse atendimento acaba, de alguma forma, fazendo profilaxia do desenvolvimento de todos aquele desenrolar que eventualmente leva à disfunção e falência de múltiplos órgãos posteriormente. Muito bem, acho que esses seriam os meus comentários iniciais. Eu queria, antes da Mirella, queria ouvir algum residente que fizesse algum comentário, algum residente que estiver mais envolvido com o Hospital do Trabalhador. Quem é que quer fazer algum comentário? Boa noite, doutor Alfredo. Oi, Alfredo. O Alfredo é cirurgião, né, formado no Formado lá no Hospital do Trabalhador, né? Eu acho que a aula, primeiramente, foi excelente, né? Não tenho que falar mais, mas, assim, é bem isso. Assim, hoje a gente recebe na UTI, né? Hoje eu não estou mais trabalhando com a parte cirúrgica, mas temos a parte do cuidado do pós-cirúrgico, né? Isso é muito importante, né? Sempre em contato com o cirurgião propriamente dito, né? O cirurgião que fez a cirurgia, seja feita uma drenagem do hematoma, seja feita uma esplenectomia, e a gente saber os cuidados, né? Isso é sempre importante. A gente precisa entender o que acontece no pós-cirúrgico de cada paciente. Então, acho que a aula foi muito boa e esse é o meu comentário. Obrigado, Alfredo. Quem mais? Eu acho que o doutor Gustavo da SBAIT está aqui na sala, não é, Gustavo? Opa, sabia que o Gustavo... o Gustavo Fraga está aí. Oi, Gustavo, como é que vai? Tudo bem? Obrigado. Tudo bem, pela tua presença. Boa noite, obrigado aí aos colegas aí do Paraná, de Curitiba, doutora Mirella, que tinha feito contato comigo para participar dessa sessão, mas eu estou de plantão hoje, eu não quis assumir esse compromisso, que vocês sabem que plantão, às vezes, é imprevisível, mas, felizmente, tive a oportunidade de acompanhar aí a apresentação do professor Milton, e a gente vem trabalhando já há alguns anos aí, insistindo com essa questão de organização de um sistema de trauma aqui no Brasil, né? Agora abriram algumas portas aí, através do Ministério da Infraestrutura, que nós estamos tentando, via as concessões de rodovias, né, fazer com que o pessoal que está aí no trânsito, né, fazendo essa privatização das rodovias, que eles comecem a enxergar que a questão do trânsito é muito importante, não só fazer o resgate da vítima, que já está consensuado na maioria dessas concessões, o atendimento pré-hospitalar, inclusive, vocês estão passando por dificuldades aí no estado do Paraná, que nós sabemos que deixou de haver uma área grande sob concessão, deixou de ter a cobertura pré-hospitalar, tiveram que fazer aí uns controles de danos, né, que é um termo que a gente usa na cirurgia do trauma, para que o SAMU e o Corpo de Bombeiros participem. Depois eu queria até que vocês contassem como que está isso. Imagino até que o SEAT esteja participando disso, de resgate nas rodovias, né, das estradas aí do Paraná. Tem a ver com esses grandes contratos de privatização das rodovias. E eu acho que tem um canal de oportunidade interessante para nós avançarmos na questão do trauma no Brasil. Foi comentado aí que há anos, são mais de 30 anos, né, que alguns pioneiros na cirurgia do trauma começaram uma série de ações, mas nós nunca tivemos uma política pública voltada para isso. Infelizmente, nós não tivemos. Algumas tentativas, sim, né, as portarias de implantação da rede de urgência e emergência, o próprio SAMU, né, portaria 2048, que é muito falada, tal. Mas se a gente analisar o que está no papel e o que acontece na prática, principalmente nos que refere a repasse de recursos, né, seja do governo federal, seja a biotripartite, que a gente precisa de financiamento para o pré-hospitalar e para o hospitalar, é complicado. E vocês, a maioria aí são intensivistas, trabalham com terapia intensiva, vocês têm noção de quanto custa um traumatizado grave na UTI de vocês.
se vocês não tiverem recursos adequados, né, todas as tecnologias que a gente sabe que existe hoje para tratar de um doente grave, infelizmente, no SUS nós temos uma limitação muito grande de recursos. Então, nós temos que dançar conforme a música, né? Conforme o que está disponível, mas muitas vezes isso fica muito aquém do que é o ideal dos nossos pacientes. Então, se não houver política pública para discutir isso de maneira adequada, vai ser difícil nós avançarmos. Paralelamente, tem vários jovens aí, tô vendo que tem residentes, né? Médicos mais novos, além dos experientes, que eu dou os parabéns de conduzir uma reunião como essa, que é muito importante a nossa capacitação, o nosso treinamento. Existe janelas de oportunidades para trabalhar com urgência e emergência. Foi citada aí já a Abramed, né, que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, que depois que conseguiu o título de especialista de medicina e emergência no Brasil, de 2015 para cá, a sociedade vem crescendo e agregando cada vez mais pessoas, organizando mais atividades, e vai ter, inclusive, o congresso aí, que vai ser em Florianópolis, né? Vai começar essa semana aí, o congresso da Abramed, está começando, acho que quarta-feira agora, amanhã ou quinta-feira está começando. Imagino que alguns de vocês estarão lá em Florianópolis. Então, a capacitação profissional é uma coisa necessária, principalmente para as áreas de urgência, emergência, terapia intensiva. Nós temos que formar muitas pessoas. A pandemia nos ensinou muitas coisas, né? O SUS mostrou que é um sistema poderoso, né, de enfrentar essas situações adversas, mas nós temos que aprender com aquilo que a pandemia deixou para melhorar a assistência aí a esses doentes vítimas de trauma, né? Então, eu agradeço a oportunidade de estar participando. A gente fala muito do ATLS, né? O próprio ATLS é um curso básico. O ATLS é um curso para ser ensinado para todo sextanista que está acabando a graduação, né? As pessoas no passado, no Brasil, confundiram ATLS com ser cirurgião de trauma. São coisas totalmente distintas, né? O cirurgião de trauma é aquele indivíduo que fez os primeiros 2, agora mudou para 3 anos de cirurgia geral, né, para começar a sua capacitação. E existe uma discussão muitos anos já aqui no Brasil que o ideal é que faça no mínimo 2 anos de cirurgia do trauma, que foi o programa que o Dr. Milton fez na USP, eu fiz aqui na Unicamp no início dos anos 90, só que hoje a Comissão Nacional não permite esse programa, né, porque eles, através do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, criaram um programa só de 1 ano, que é totalmente insuficiente para você treinar bem um cirurgião de trauma, que vai ter vivência em atendimento, sala de emergência, é um indivíduo que vai ter que saber bloco cirúrgico, é um indivíduo que vai ter que saber não operar, uma lesão de fígado, de baço, doente estável, não operar, porque é melhor para o doente não operar do que ser operado em algumas situações, vai ter que ter muito conhecimento de terapia intensiva, de neurointensivismo, né, por causa de TCE, motocicleta no nosso país aí cada vez mais prevalente. Então, nós temos que capacitar essa geração mais jovem e dar condições adequadas de trabalho para eles, né? Discussão grande, todo mundo sabe aí, a questão de piso salarial para a enfermagem, né? Imagina os médicos que trabalham com urgência e emergência. Hoje, os recém-formados estão vivendo de plantão, mas vocês sabem que não é recém-formado que deveria estar nas portas de urgência dos grandes hospitais. Deveriam ser profissionais com experiência e capacitação adequada para atendimento, né? Então, eu acho que tem uma janela grande de oportunidades. A SBAIT e a Abramed trouxeram para o Brasil recentemente o curso europeu de trauma, nos permitiram fazer até uma divulgação desse curso. É um curso que a gente chama de um passo além do ATLS, né? E esse curso a gente teve dificuldade de trazer para o Brasil, porque no Brasil, basicamente, só os cirurgiões atendem traumatizado nos hospitais maiores, que não é o conceito europeu. Lá na Europa, tem o emergencista junto, tem o cirurgião, tem o anestesiologista que vai para a sala de urgência e tem o intensivista também, que muitas vezes vai para a sala de urgência, ajuda na reanimação dos casos mais graves. Esse doente mais grave vai ao centro cirúrgico e depois o mesmo intensivista continua a tratar desse doente na unidade de terapia intensiva. Então, chama-se ETC, Curso Europeu do Trauma. Se alguém tiver interesse em saber mais desse curso, posso deixar aí
meu contato, meu WhatsApp. Vai ter 2 cursos agora em outubro aqui em Campinas. 10 a 12 de outubro para uma turma e de 13 a 15 de outubro a segunda turma. Como é um curso novo do Brasil, estão vindo 4 estrangeiros agora ministrar esse curso, né? Porque no Brasil nós temos apenas 7 instrutores capacitados até o momento. E nós queremos montar aí um grupo de jovens aí que gostam disso para formar, que nem foi a TLS há 30 e poucos anos atrás, fazer a mesma coisa com o curso europeu de trauma. O Dr. Fábio, que trabalha no Hospital do Trabalhador, vocês conhecem bem, Fábio Carvalho, já participou do curso aqui em 2019, vieram outros 2 colegas aí de Curitiba, e nós gostaríamos que mais colegas viessem fazer para depois vocês multiplicarem aí no Paraná esse curso. Estão vindo colegas de Londrina, Maringá, de outras cidades grandes e importantes aí do estado do Paraná também. Desculpe, pessoal, falei demais, mas parabéns pela reunião que vocês organizam. Muito bom. Obrigado, Gustavo. Acho que foi excelente tudo que você aí trouxe de informação para nós. E acho que está aí no colo da Mirela. Mirela pode tocar e organizar quem é que vai fazer o curso europeu da nossa turma lá em São Paulo, lá em Campinas. Em Campinas ou em São Paulo, Gustavo? Campinas. Oi, Gustavo, obrigada, viu? Obrigada pela tua participação. Eu ainda não agradeci também o Dr. Milton pela participação, mas eu queria fazer alguns comentários, assim, que eram, inclusive, dúvidas que eu tinha, porque como eu não estou dentro do sistema, do ponto de vista político, né? Eu estou dentro do sistema assistencial, mas o fato de não ter um registro de trauma, né? A gente não sabe exatamente do que morrem os nossos doentes, né? A gente sabe um número de doentes que morrem, mas eles morrem tardiamente, eles morrem de infecção, eles morrem nas primeiras 24 horas, eles morrem do quê? Eles não conseguem assistência num centro terciário. Eu acho que isso é correto, né, doutor Milton? A gente não sabe exatamente o momento que eles morrem e nem do que eles morrem, ou não. Então, Menela, eu coloquei só um item lá, né, na apresentação sobre isso, mas isso é básico, né? Se a gente não mede, poxa, o que a gente tem de dados para vocês de UTI? Se vocês de UTI, vocês passam o dia colhendo dados, né? Quer dizer, para corrigir um distúrbio eletrolítico, vocês passam o dia colhendo dados. Para corrigir trauma no Brasil não tem o registro, né? Então é uma vergonha, né? A gente... Nem quando morre, nem por que morreu, nem do que morreu, nem se foi precoce, nem se foi tardio, enfim, porque um plano de ação, obviamente, passaria por esse diagnóstico, né, de um registro de trauma. Você vê, né? Você assiste um jogo de futebol, antes de começar o jogo, o pessoal mostra a estatística do Covid, ainda hoje em dia, né? Agora, do trauma, não é uma coisa importante. Realmente é de chorar, né? A outra coisa que eu acho desafiadora, assim, eu vou falar rapidamente da minha experiência. Quando eu fiquei na saúde de clínicas, em UTIs clínico-cirúrgicas, durante uma década, antes de começar no Hospital do Trabalhador, há 22 anos atrás. E, para mim, foi um aprendizado como quase começar do zero, porque o doente politraumatizado era um doente diferente, de manejo diferente da minha atividade assistencial até então. Reposição volêmica era diferente, reposição de hemocomponente era diferente, o choque dele era diferente, aquela minha angústia de saber por que o doente, depois da hemostasia cirúrgica e da reposição volêmica, ele continuava vasoplégico, enfim. Então, foi uma curva de aprendizado para mim grande, e eu senti, ao longo do tempo, que cada vez que vinha um aluno de uma UTI clínica, ele tinha um aprendizado diferente para atender doente com trauma. Então, é um doente diferente, que precisa de um treinamento diferente também para quem atende para o intensivista, é outro tipo de doente. E aí, pegando gancho nisso, o pessoal me corrija se eu estou enganada, o cirurgião do trauma também tem uma habilidade que o cirurgião geral não afeito, ele não tem.
né? Eu vejo o cirurgião geral dos hospitais privados, por exemplo, que não tem experiência com trauma, a abordagem é muito diferente de agressividade, vamos dizer assim, quando precisa, ou o contrário, feito a cirurgia do controle do dano, que eles também não têm, as peritoneostomias, que eles também não têm, e essa balança entre ser agressivo ou conservador no doente do trauma. Então, eu acho um desafio você utilizar, por exemplo, a rede suplementar como um atendimento inicial do paciente com trauma, porque o cirurgião do trauma aqui no Paraná, eu vou dar o exemplo aqui de Curitiba, que é quem eu conheço verdadeiramente, vários hospitais que atendem com cirurgia na porta de emergência, eles não têm a habilidade para atender os doentes politraumatizados complexos nos hospitais privados, aqui na minha realidade, né? Então, isso acaba mesmo sobrecarregando o serviço público, porque aqui, sim, a gente recebe muitos doentes que são doentes de saúde suplementar em hospitais públicos, mas que muitas vezes a família, inclusive, pede para que eles continuem ali e só saiam do hospital quando eles estiverem estáveis, e a gente acaba transferindo esses doentes quando ele tem uma situação de unidade intermediária ou, pelo menos, de enfermaria, porque são habilidades diferentes. Verdadeiro e formal. Então, Miriam, eu gostei muito da sua fala em 3 aspectos, né? O primeiro, quando você fala que é um doente diferente, né? Quer dizer, para quem conhece medicina, vivencia esse doente, sabe que é um doente diferente. Quer dizer, o intensivista, né, que tem experiência, né, no caso aí você, o Álvaro, dá para a gente perceber pela discussão. Quer dizer, quem vivencia esse doente percebe que não é um doente igual um doente séptico, não é um doente do AVC, não é um coronariano. Não adianta você fazer uma UTI igual, porque o resultado é diferente. E na porta também é assim, no centro cirúrgico também é assim. Quer dizer, ele tem que ser visto em vários momentos por médicos diferentes, com formações diferentes, mas que entendam que esse é um doente em especial. Se o médico não tiver essa noção, o resultado não é bom para o doente traumatizado, né? E infelizmente o Covid acabou de novo trazendo o doente traumatizado para o mesmo balaio, né? Quer dizer, faz um protocolo aí, né, entuba, liga a droga vasoativa, seda, faz profilaxia para TEV e está resolvido. E não é assim, né? Cada doente tem a sua particularidade e o trauma é uma especialidade, né? Tem livros de trauma, né? Tem disciplinas de trauma, tá aqui o Gustavo, que lhe deram uma disciplina na Unicamp, enfim, é um doente diferente. Se a gente não tratar ele dessa maneira, o resultado não é bom. Quanto à saúde suplementar, no Covid a gente viu que houve um pouco essa inversão, né? Os hospitais privados lidaram talvez melhor do que os públicos com Covid, porque eram doentes que ficavam muito tempo internados, né? Enfim, doente muito caro também. É um desafio para o hospital privado cuidar de doente traumatizado, maior ainda do que o hospital público, eu acho, porque não tem o profissional habilitado, né? Esse é um problema. Então, acho que o doente, na fase inicial ali, ir para um hospital privado, o hospital privado tem que fazer um esforço para dizer que sabe atender, porque senão vai dar errado também. E, de novo, parabéns pelos comentários. Doutora Mirela. Oi, Gustavo. Oi, só permitir fazer um comentário aí, o Dr. Milton já colocou muito bem. Infelizmente, a questão da cirurgia do trauma ainda é negligenciada no nosso país, pela sociedade de maneira geral, né, porque dá a impressão que o traumatizado, né, é um doente que pode ser levado em qualquer hospital do SUS para receber qualquer tipo de tratamento. Eu acho que, para nós, falamos de SUS, né, todos têm que ter acesso ao melhor tratamento possível, né? E durante muitos anos, o trauma, ele praticamente não entrava nos hospitais privados, porque não tinha uma organização dos hospitais privados para atender traumatizado. De alguns anos para cá, já podemos falar uns 10 anos em São Paulo, né? O próprio doutor Renato Pogetti, né, que foi muito atuante no TLS no passado, ele começou a organizar dentro de alguns hospitais uma rede de atendimento traumatizado na saúde suplementar.
né? Então, nós temos algumas experiências, Campinas tem centro de trauma privado, eu sei que em Florianópolis já tem, até em Curitiba, eu estou sabendo que está para ser um grupo hospitalar muito grande aí, está para organizar um centro de trauma privado, e isso qualifica muito o atendimento. Primeiro, tira vítimas que iriam para os hospitais do SUS, aliviando um pouquinho os hospitais do SUS, aqueles doentes que têm direito à saúde suplementar. E segundo, a gente qualifica, né, o atendimento a esses pacientes e cria um mercado de trabalho para o cirurgião do trauma que ele existe, ele é real. Agora, o que é triste é que no nosso país, cirurgiões gerais, que não são cirurgiões do trauma, eles denigrem a cirurgia do trauma, eles criticam a cirurgia do trauma e falam que fazer cirurgia de trauma é um bico para o cirurgião geral. Né? O Dr. Milton, eu e vários outros, nós ficamos muito chateados com isso. Eu estou de plantão hoje aqui na Unicamp, na HC da Unicamp, como cirurgião do trauma e urgência. Se chegar um traumatizado agora aqui, eu vou lá avaliar com os residentes, né? Tem residente, tem R1, R2, R3, inclusive de cirurgia do trauma, mas eu estou aqui em loco para ajudar na formação dessa geração mais nova. Então, não é um bico para mim. Né? Aí você fala, pô, mas você está com 30 anos de formado, ainda dá plantão? Eu estou, porque eu gosto, porque eu quero. Né? Não é porque minha mulher é chata, quero ficar livre dela. Eu venho trabalhar porque eu gosto, eu venho com prazer. No dia que eu não tiver mais prazer de estar aqui ensinando os mais jovens, eu vou me aposentar, de dar plantão, eu vou fazer outras coisas. E na vida de cada médico, todo mundo tem as suas fases, né? Mas quem gosta de cirurgia do trauma não fica longe de uma sala de urgência, né? É onde a gente acaba, de fato, gostando de atuar mais. Então, a gente precisa valorizar os colegas profissionais e o cirurgião do trauma é um indivíduo que aprende a trabalhar em equipe com outros especialistas, né? Nos hospitais privados, né, onde tem o cirurgião de trauma, os colegas nossos ortopedistas falam, poxa, vocês atendem o paciente, vocês admitem, vocês estabilizam, põe na UTI para nós, a gente vai lá e só opera, faz a cirurgia do outro e tal, e no final vocês cuidam do nosso paciente, é isso? É exatamente isso. Para o doente isso é muito bom. Você ter um cirurgião cuidando desse traumatizado, o ortopedista fazendo a parte técnica que ele tem competência para fazer, e quem ganha com isso é o paciente, que vai ter um resultado melhor. Isso é feito lá nos Estados Unidos da América há mais de 40 anos. E aqui no Brasil nós temos dificuldade pela falta de reconhecimento das sociedades envolvidas com isso, inclusive a Sociedade de Cirurgia Geral no Brasil, que, ao invés de estimular a formação do cirurgião de trauma, dificulta a formação do cirurgião do trauma. Muito bem. Muito boa a discussão até agora. Eu queria ouvir algum residente novamente, alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer. Você está lá no HT e Oi, como é que tem a tua experiência lá e o que você achou até agora das apresentações? Então, eu gostei das apresentações, acho que esse é um tema bem importante para a gente pensar. Acho que tanto no trauma quanto na medicina de emergência, a gente vê que nem acho que foi o Dr. Milton que falou, é um espaço que acontece muitas vezes de estar o recém-formado trabalhando, principalmente na emergência, né? A gente não tem isso muito bem consolidado no Brasil, a importância mesmo que isso se tem. A gente vê que nos Estados Unidos, por exemplo, a medicina de emergência ela é muito mais consolidada, mais bem desenvolvida, mais estruturada enquanto uma especialidade em que especialistas mesmo em medicina de emergência acabam trabalhando. Então, a gente vê que os programas de residência de medicina de emergência lá, eles são muito maiores do que aqui, enquanto aqui a gente está até um pouco mais atrasado, né? Agora que vem se desenvolvendo mais esses programas, que vem surgindo programas de residência específicos para isso, e existe, inclusive, uma desvalorização do profissional que trabalha nisso, né? Muitas vezes o profissional vai, faz o programa de residência, sai especialista, mas acaba dividindo mesmo espaço com aquele que se formou agora, que não tem a expertise necessária para isso, que não entende mesmo o processo extremamente complexo que é o paciente na emergência, quem dirá então no trauma, né? A gente aqui tem o privilégio de poder ter o Hospital do Trabalhador, um centro especializado mesmo, que tem inclusive a residência de cirurgia do trauma, né? Que acho que é até mais nova,
tinha acho que a doutora Mirella vai saber, o Rodrigo, que era o residente que fez ali o programa de 1 ano a mais de especialização em cirurgia de trauma, e acho que o caminho realmente é esse, né? Desenvolver isso mais, enquanto uma especialidade muito mais específica mesmo, um doente muito mais específico, com todas as suas particularidades, que a gente vê aí nas nossas UTIs de trauma, que eles demandam um cuidado muito direcionado, com as suas questões bem específicas, e acho que todos os esforços que se faz realmente para desenvolver isso mais no Brasil são extremamente válidos, e acho que é nosso papel mesmo, de estar trabalhando nisso, de puxar e sermos voz ativa aí nesse processo de conseguir cada vez mais formalizar mesmo esse cuidado aí desse paciente mais desenvolvido. Curitiba deve ter isso mais desenvolvido, às vezes São Paulo, talvez Rio de Janeiro, né? Não conheço muito mais fora daqui, mas acho que é nosso papel realmente estar aí se especializando, se formando, fazendo os cursos, né, que vem aí surgindo para conseguir trazer mais qualidade e a especialização que isso exige mesmo dos pacientes. Acho que é isso, não tem muito mais para contribuir. Muito bem, Glória, mas obrigado pela tua participação. Acho que nós já estamos chegando no finalzinho, mas eu queria desafiar a Mirella agora. A Mirella é a responsável pelo Comitê de Trauma da MIB e tem espaço para formar um intensivista especialista em trauma? Olha, você sabe que quando eu estava falando isso, eu não quis ser essa. Isso é uma coisa controvertida dentro da sociedade, né? Como eu sou do Conselho de Presidentes... Você viu só como o Gustavo e o Milton também disse que isso é controvertido na sociedade deles? Não é nenhuma novidade que seja controverso na nossa, mas nós sabemos que nós queremos isso, né? Eu particularmente, só para contextualizar aqui, doutor Milton, na medicina intensiva tem aquela questão, mas será que a gente vai ter o especialista em neurointensivismo, em cardio-intensivismo, em infecto-intensivismo, essa discussão, ou nós vamos ser um intensivista raiz, que sabemos de todas as outras subespecialidades. Então, esse sempre é um assunto palpitante, assim, dentro da sociedade. Mas eu, particularmente, acho que algumas áreas, elas têm um espaço para uma área de atuação, né? Eu acho que o conhecimento hoje que se tem vertical em tantas áreas, como de cardiologia, de neurologia, de infectologia, é improvável, é impossível, eu diria, que um intensivista consiga dominar de maneira completa ou de maneira excelente, com excelência, todas as áreas que o nosso doente crítico demanda, né? E todas as vezes que eu estou num congresso, recentemente agora tivemos em Cascavel, com expoentes até da medicina intensiva, vem sempre a mesma afirmação. Eu fui convidada para essa mesa, mas eu não tenho experiência com trauma. Eu não tenho experiência com trauma, eu não tenho experiência com trauma, eu não tenho experiência com trauma. Então, e quando o Álvaro me pede alguém para, vamos fazer uma reunião com trauma, vamos chamar um intensivista ou alguém que possa falar de trauma, eu procuro pessoas que tenham experiência com trauma e nessa pessoa intensivista com experiência com trauma, ela é uma arara azul. Então, eu acho que sim, Álvaro. Seria uma área de atuação, sim, possível, na minha opinião. Viu? Álvaro, posso só pegar um gancho aqui? Claro. Venha. Só fazer um comentário aqui. Tô vendo que tem residência aqui, pessoal mais jovem e tal, mas você, a Mirella, o Fraga, eu, enfim, essa participação das várias gerações, principalmente no doente grave, ela é fundamental, porque tem coisas em medicina que a gente precisa vivenciar. Não adianta você estudar no protocolo e divulgar protocolo. Tem coisas que você precisa conhecer, você precisa dar plantão, um monte de plantão, né, para olhar para aquele doente, saber que ele está diferente, que é um doente que tem outro tipo de condução. Quer dizer, a medicina, ela é de conhecimento cumulativo, né? Ela não tô falando isso porque o Covid meio que democratizou o atendimento, quer dizer,
vai lá, pega o protocolo lá, corticóide, anticoagulante, enfim, como se o doente fosse super fácil de lidar, né? Quer dizer, ceda ele, entuba, liga, dá antibiótico, corticóide, clexane e resolveu. E trauma não é assim, né? Trauma é muito diferente. Quer dizer, um dente que tem um trauma de crânio é uma coisa, um dente que tem um trauma raquimedular é outra, um dente que tem vários traumas combinados é diferente, o dente de trauma infectado é mais diferente ainda. Quer dizer, enfim, eu vi vocês discutindo aí a questão da microcirculação no trauma, ela é diferente, né? Ela é muito diferente. Enfim, então essa experiência acumulada aí, por isso que eu acho que a sua discussão da área de atuação, da especialização, de selos de qualidade, tem tudo a ver, né? Quer dizer, o doente traumatizado merece o melhor atendimento possível, e às vezes ele não é dado porque está na mão de qualquer um, como se o trauma fosse uma doença qualquer, né? Muito bem. O Álvaro. Palavra final, Gustavo. Isso, por favor. Quem permite dar os parabéns aí, foi a Glória que falou, né, a residente, né? Como é bom você ouvir um residente que tem uma visão ampla, né, dessa situação da urgência e emergência. Como isso deixa feliz, pelo menos a mim, creio que a vocês também, Mirela, Milton, porque a nossa geração não teve a possibilidade de ter esse tipo de aprendizado, né? Estamos falando, eu estou com 30 anos de formado agora, né? Então, fazer uma reunião como essa aqui era uma coisa inimaginável na minha época de residente, que a gente está discutindo aí, cada um na sua residência, discutindo um tema legal através de um dispositivo que é o telefone celular. Então, as coisas estão evoluindo muito rápido na medicina, muito, muito rápido. E a qualificação profissional também evolui muito. Então, é difícil a gente acompanhar tudo que está surgindo de novo na literatura, aplicar, mas a prática clínica diária na beira-leito, isso é uma coisa que eu vejo que é insubstituível. Então, a tendência de ter novas áreas de atuação para o paciente é muito bom. Então, vão ter especialistas aí, vocês comentaram aí da área de vocês, né? Neurointensivismo. Pô, é um grande diferencial uma UTI que tem um cara com experiência em trauma de crânio, um intensivista que estuda isso, vai lá, faz ultrassom, repete ultrassom, faz curva de pressão. Isso para o doente faz uma diferença muito grande, né? E reduz a quantidade de sequelas, tal. Então, é fundamental a gente capacitar essa nova geração e cada vez mais, né? Eu vou falar de novo desse curso europeu de trauma. O que eu aprendi com esse curso é o que ele chama, no curso mesmo, The Team Approach. É o trabalho em equipe. Aprender a trabalhar com outros especialistas, com outros colegas, ouvir a opinião deles, que quando você tem um time para tratar de um doente traumatizado grave, que às vezes mobiliza 5, 10 especialidades, né? Considerando radiologia, anestesiologia, banco de sangue, hematologia, o cirurgião, o ortopedista, o vascular, são muitos especialistas para tratar um único doente. É por isso que é um doente complexo, diferente e que custa muito caro para o nosso sistema, seja privado ou público de saúde. Então, é muito bom participar de uma reunião como essa, mais de 40 pessoas, a esse horário de uma terça-feira à noite, ávidos por aprender e compartilhar as experiências. Vocês estão de parabéns, o núcleo de vocês é do Hospital do Trabalhador, que eu conheço aí, eu fui algumas vezes no Hospital do Trabalhador, né? Eu acho que eu estive aí na comemoração de 10 anos do Hospital do Trabalhador, né? O professor Mário Mantovani sempre estava aí com o professor Ivan, né? que foi um dos pioneiros aí, vários outros aí do Trabalhador. A gente tem uma relação muito próxima aí. O último congresso presencial da SBAIT foi em Curitiba, foi em 2018, né? Foi a única vez que nós nos reunimos presencialmente para falar de trauma, foi exatamente aí em Curitiba, na maravilhosa cidade de vocês aí. Parabéns aí pelo evento, pela reunião. Muito obrigado. Acho que nós estamos chegando no final. Quero dizer que eu compartilho com vocês essa ideia de que essa abordagem de time ela é fundamental. Acho que nós não podemos, Mirela, eu estou te desafiando, que você tem capacidade de poder fazer influências importantes na sociedade. Nós não podemos ser o elo mais fraco dessa equipe, né? Então, se a gente for olhar para trás, 30, 40 anos atrás, 30 anos atrás, era
foi fundamental o ATLS, mas como o ATLS se tornou lugar comum, né? Os primeiros cirurgiões, os primeiros especialistas, as primeiras unidades especializadas. Então, não tenho nenhuma dúvida de que, se a gente está pensando em como formar um médico intensivista para os próximos 20, 30, 40 anos, a gente vai ter que não só criar um bom médico intensivista de base, mas tudo o resto que vem depois, né? Todas as especialidades que demandam conhecimentos específicos para doentes diferentes, como é o doente neurológico agudo, o cardiológico agudo, e como é o doente com trauma. Muito bem, quero agradecer aí em especial a participação de todos. Nós tivemos ao todos, chegamos a ter 40 na sala aqui, mais 10 no Facebook e no YouTube, então tivemos 50 pessoas, né, na reunião, ótimo. Quero agradecer aí a aula do Dr. Milton, do professor Milton. Muito obrigado pela presença e pela participação especial do Dr. Gustavo. Acho que foi aí essencial e fez com que a nossa discussão ficasse ainda melhor. Obrigado, Mirela, e obrigado pela participação de todos.